um abraço para você, telespectador. Estamos começando mais um programa Canal Esportes. Pela próxima meia hora nós vamos juntos. Vai lá, meu irmão. Um abraço, viu? Fique com Deus. Terminando aqui o programa, nós vamos também daqui a pouco tomar aquele belo cafezinho. É assim, quando o programa começa, aí as almas começam realmente a caminhar pelo caminho. Aqui, ó. É o Canal Esportes, filho. Esse aqui. Vai lá, meu irmão. Vai lá. Pode ir, vá. Pode ir. Quero começar o programa de hoje falando da preparação do CSA que joga amanhã contra o Guarani. Olha, partida com atmosfera de final da competição. É uma final para o CSA. Pelo simples fato do CSA precisar vencer e sair da zona de rebaixamento. A torcida azulina quer que o CSA vença para não mais voltar. Mas o simples fato é que a Série B esse ano tem reservado realmente situações incertas nessas últimas rodadas. Aquele que se encontra por cima, vai lá, irmão, até mais, viu? Vai com Deus, viu? Vai lá. Essa situação que nós vamos colocar daqui a pouco aqui no programa trará exatamente todos os detalhes aqui no Canal Esportes do que precisa o CSA para esse momento da Série B, tá certo? Para o CSA, é realmente questão de necessidade. Para o CRB, a situação realmente é um pouco mais tranquila, mas ao mesmo tempo requer cuidados. O CRB joga sábado contra o Ituano. E daqui a pouco, aqui no estúdio, nós vamos conversar com o lutador Ed Carlos Peixe. Vai falar somente de sua luta que está prevista para esses próximos dias. Vai representar mais uma vez Alagoas e vem conversar comigo aqui no estúdio também, além de muito futebol, nesta sequência do programa Canal Esportes. Nós vamos agora iniciando aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O CSA vai jogar contra o Guarani, como nós já colocamos, na necessidade de um resultado positivo. Os atletas azulinos sabem que o apoio da torcida também será fundamental na arquibancada do estádio Rei Pelé, na partida que está prevista para esta sexta-feira, às 7 da noite. Jogo às 19 horas. Esse detalhe que o CSA tem de enfrentar um Guarani, do ex-técnico Moza Santos, tem colocado também um clima ainda de maior dificuldade para que a equipe venha conquistar a vitória. O que pesa e é favorável para o CSA é a invencibilidade do time em casa em jogos comandados aí pelo técnico Roberto Fernandes, que vem fazendo um grande trabalho, viu? Não é um CSA que está atropelando os adversários, não é um CSA que está jogando o fino da bola, mas é um CSA de muita entrega em campo, que é um perfil, uma característica do técnico Roberto Fernandes. Se o CSA vence, o CSA coloca o Guarani na zona de rebaixamento. Passa a ter 38 pontos, o Guarani permanece com os 35. A situação de momento é a seguinte: o Guarani hoje está à frente do CSA pelos critérios. 8 vitórias contra 7 do CSA. Se isso acontecer, vitória do Azulão amanhã, automaticamente o Guarani entra na zona de rebaixamento, independentemente dos outros resultados. Então o CSA pelo menos ficaria numa condição um pouco mais tranquila para tentar mais resultados positivos nesses jogos restantes da competição. Faltam 7 jogos para que as equipes venham concluir sua caminhada nesta Série B. O CSA vai realizar 4 partidas em Maceió e 3 partidas fora de casa. Se vencer essas 4 partidas, soma 12 pontos, que agregado aos 35 que já tem, faz 47 e automaticamente já está garantido na Série B. Vencer os 4 jogos em casa é uma missão difícil? Mas não é uma missão impossível. Mas, Iderlan, se o CSA vencer desses 4 jogos em casa, 3, aí o CSA fará 35 pontos já tem, vai fazer mais 12 pontos. Então faria o quê? Com essa situação toda, né, aliás, 9 pontos. Faria 44. 44 pontos, Iderlan é rebaixado com 44. Se o CSA somar mais 9, não é rebaixado. Pelos critérios, não é rebaixado. Não será rebaixado. Então, se atingir 43, corre riscos. Corre riscos. Interessante nessa matemática, né? Com 43, um time corre risco de ser rebaixado. 44, não, se garante. 45, garantidíssimo. 45, garantidíssimo. Então, o CSA dos 4 jogos em casa precisa vencer 3. Garantiu a permanência, beleza, fica tranquilo para os próximos jogos,
para poder cumprir os seus jogos na competição. Então essa é apenas uma análise, um desenho rápido do que precisa fazer o CSA nesta Série B para poder permanecer na competição. No caso do CRB, que ainda não garantiu também a permanência na competição, é um pouco mais tranquilo pelo número de pontos. O CRB vive um quadro mais confortável, vai enfrentar o Ituano, um adversário muito complicado também no sábado. Mas, pela matemática da diretoria, com mais 2 vitórias, o CRB automaticamente garante em 7 jogos, 2 vitórias, garante essa permanência na competição. O CRB vai fazer desses 7 jogos, vai fazer 3 partidas em casa e 4 jogos fora, a começar desta partida de sábado contra o Ituano. Oswaldo, atacante do CSA, e os atletas azulinos falaram com a imprensa a respeito dos desafios desse jogo com o Guarani na próxima sexta-feira, amanhã aqui em Maceió. Minha carreira toda foi mais jogando pelo lado esquerdo, né? E também algumas vezes já estou jogando por dentro, né? Como meio avançado ali, como um segundo atacante. Mas essa formação foi mais também para, além de estar mais próximo do Ian, do Elton, deixar o corredor um pouco mais espaçado para ultrapassagem do Lucas Marques, né? Que é um jogador que tem muito esse avanço sem a bola. Então acho que taticamente a gente se comportou muito bem, tivemos ali uma variação muito boa, né, no ataque, né, tanto com o Ian e o Barcelos do lado esquerdo, como o Gabriel, né, comigo, e o Lucas Marques. Tivemos ali, para você ver, alterações nos corredores do campo, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então isso para um time adversário é difícil, porque acaba tendo muita variação e muita ultrapassagem. Pois é, ele até trocou no intervalo, né? O lateral estava com um pouco de dificuldade, porque quando eu ficava muito por dentro, ele queria, né, muitas das vezes acompanhar, e o Lucas tinha aquele corredor para fazer ultrapassagem. E quando não era isso, era o Gabriel também jogando ali no setor, né, me dando muito apoio. E assim, a gente sabia da dificuldade que seria o jogo, e a gente teria que movimentar a nossa equipe. E assim, deu muito certo, porque tivemos ali uma variação tática, que nem eu falei, muito boa, e tivemos ali até certo momento um certo de facilidade para poder achar os espaços. Mas agora é um jogo difícil que vamos ter na sexta-feira, e continuar nessa mesma pegada para conquistar mais uma vitória. Sim, a gente teve que nem eu falei, muita variação, porque do lado direito tinha essa aproximação comigo, com o Lucas e com o Gabriel, né? E do lado esquerdo o Ian se aproximando do Lucas Barcelos e tendo o apoio do Elton, até porque o Diego ficou mais como, né, um terceiro zagueiro ali, fazendo a saída de 3. E assim, que nem eu falei, a gente teve uma variação tática muito boa, né, uma participação muito boa também do Giovani, né, sem a bola, e com a bola ele também se aproximava um pouco para jogar do Ian. Tanto é que ele quase me deu uma assistência ali para que eu pudesse chegar e concluir em gol. Então assim, a equipe estava muito solta, a gente sabia da responsabilidade que era um jogo que a gente tinha consciência que um caso, né, assim, um resultado negativo seria complicado para o nosso decorrer do nosso objetivo, mas tivemos tranquilidade e, graças a Deus, as coisas fluíram muito bem. E agora é continuar trabalhando, tem muitos jogos ainda, 7 jogos para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Desde que eu cheguei aqui, o CSA foi uma equipe que sempre jogou muito bem dentro de casa. A gente sempre, né, imprimiu o nosso ritmo. Algumas partidas a gente deixou um pouco a desejar, mas assim, a gente jogando em casa, a gente tem uma intensidade muito boa. Nesse último jogo a gente teve uma rotatividade muito boa, tanto é que no segundo tempo a gente acabou baixando um pouco o ritmo, né, que era normal, porque a gente acabou fazendo o resultado no primeiro tempo. E assim, a equipe foi muito bem elogiada, né, por todos, e é continuar, independente se for entrar com a mesma formação ou com 2 volantes mais fixos, ou se o professor optar na mesma formação, a gente vai ter que continuar fazendo, né, o que ele está nos pedindo para continuar. A gente sabe da importância que é mais esse jogo de sexta-feira, então é um jogo de 6 pontos que pode nos dar uma tranquilidade ali na tabela, né, abrindo ali 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, independente da formação, a gente tem que entrar e atuar da mesma maneira que foi o último jogo. No momento é o mais importante.
O jogo passado era o mais importante, mas por ser um jogo de 6 pontos, né, a gente está com uma vitória a menos do que o Guarani, então já se torna ainda mais importante a gente sabe que lá no final tem a diferença, né, a equipe que vence mais tem o critério de ficar, né, caso houver um empate na pontuação. Então a gente tem que procurar entrar e procurar vencer dentro de casa. Vamos ter o apoio do nosso torcedor, que tem sido importante demais nos nossos jogos dentro de casa. E eu tenho certeza que a gente vai dar o máximo e vamos buscar essa vitória para nos dar, que nem eu falei, uma tranquilidade e continuar a batalha que a gente sabe que não é fácil. Eu acho que isso que fez com que a equipe tivesse nessa situação, que estamos vivendo nessa situação, porque a gente não conseguiu emplacar aí vitórias uma sequência de vitórias. Agora a gente tem que procurar ir para a nossa segunda vitória. A gente tinha ficado 5 jogos sem perder, mas entre isso teve empate, né, no meio. Então a gente tem que procurar buscar essa segunda vitória consecutiva, que realmente vai nos dar uma tranquilidade, até mesmo para poder jogar fora de casa, né, contra o Grêmio, que vai ser mais um jogo difícil. A gente está pensando no agora, no jogo do Guarani. Ontem já se reapresentamos, já o pensamento já voltado à equipe do Guarani. Então está todo mundo aqui sabendo da responsabilidade que vai ser esse jogo. E que nem você falou, mais uma decisão, mais um jogo difícil. Mas lá eles sabem também que vai ter muita dificuldade, porque eles sabem que o CSA jogando dentro de casa é uma equipe. Muito bem, então tá o Oswaldo, o Lucas Barcelos também, jogadores do CSA, falando desta decisão com a equipe do Guarani, até porque tem muitos jogos ainda a cumprir na Série B, mas tudo passa também por um resultado positivo nessa partida de amanhã contra o Bugre, né, a equipe de Campinas que vem a Maceió com o ex-técnico do CSA, Moza Santos, para tentar realmente um resultado positivo e tentar complicar também ainda mais a vida do CSA, que hoje é o primeiro time na zona de rebaixamento, 17º lugar na competição com 35 pontos. Ed Carlos Peixe, seja bem-vindo aqui ao estúdio, rapaz, mais uma vez, tudo bom? Satisfação. Professor Marcão, seja bem-vindo, viu? Prazer também. Vamos falar um pouquinho, rapaz, dessa sua presença aqui, né? Ed Carlos está de malas prontas, vai viajar, tem competição, vai ser onde essa competição? Tudo bem com você, Ed Carlos? Tudo bem, Daniel, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. Você é parceiro, cara. Você sempre cede aí pra gente. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. A emissora, é uma satisfação muito grande estar aqui. O evento que nós vamos montar é um grande evento no Rio, né? Com transmissão ao vivo pelo canal Combate. É um evento onde vai ter 10 lutas profissionais, onde vai reunir os melhores atletas do Brasil. E eu estou muito feliz de estar podendo levar a bandeira do meu estado, representar todos nós lá nessa competição. Cara, bacana, né? Ter o Combate, né? Transmitindo, né? Isso acaba também dando uma motivada, né? No lutador, né? Nesse momento, né, Ed Carlos? Sim. O canal Combate é o maior canal de lutas do mundo, né? Então é muito gratificante para mim, para a família, para os patrocinadores e tá mostrando o nosso trabalho para o Brasil inteiro, para o mundo, né, no geral, né, que assiste o canal Combate. Professor Marcão, como é que é trabalhar com o Ed Carlos Peixe? Vamos falar um pouquinho também da sua história. É a primeira vez aqui conosco, né, no Canal Esporte, né? Seja bem-vindo, tá? Obrigado. O Ed Carlos já é praticamente uma cria nossa aqui, sempre tem espaços abertos conosco, mas como é que é trabalhar com o Ed Carlos Peixe? Como é que tem sido também essa preparação para esse evento que o Ed Carlos vai participar? Essa preparação a gente está a 1000, né? Ele vai chegar lá 100%. Trabalhar com o Ed Carlos é uma satisfação, porque o comprometimento que ele tem facilita o nosso trabalho, né? Ele não tem tempo ruim, se dormiu, não dormiu bem, se está com alguma lesão, ele está no treino. Então ele tem esse comprometimento com as responsabilidades dele, com a luta, com os patrocinadores. Então isso facilita muito o meu trabalho, né? E ele está bem afiado, a mão está valente, treinando todo dia mesmo para essa competição. E eu tenho certeza que é vitória. Tem como, mais uma vitória aí para o nosso estado, mais uma vitória para o Ed Carlos. E o trabalho está sendo realizado realmente com bastante satisfação e muito desempenho. Como é que aconteceu, Ed Carlos, esse encontro com o Marcão? Há quanto tempo você já trabalha com ele? Quanto tempo ele já te treina? O que é que você avaliou? Porque o lutador, tenho certeza que ele avalia também, né, as características do treinador para ver se aquele treinador também, dentro dessa compatibilidade, pode extrair aquilo que você tem de melhor. Como é que foi esse encontro entre vocês? Foi bem bacana, né? A gente já se conheceu já há muitos anos, numa antiga equipe que a gente fazia parte. O que mais chamou a atenção no trabalho do Marcão
é que ele, assim como eu, é um cara que sempre está estudando, procurando evoluir. Ele está sempre fazendo cursos, seminários. Isso agrega muito valor para a gente que é profissional, que trabalha dando aula. E a competência que ele vem executando os treinamentos, tudo isso me fez espelhar que a gente tem muito conteúdo bom, não é só em São Paulo, Rio de Janeiro. E está sendo colhido, né? Cada vez mais está sendo colhido os atletas que estão competindo, estão trazendo bons resultados. E tudo isso é um conjunto entre o trabalho que ele vem fazendo, mas a dedicação de cada um. Ed Carlos, vamos falar um pouquinho a respeito da tua condição. Você hoje, quando se fala de lutadores aqui em Alagoas, você vive um patamar diferente, né? Não digo financeiro, mas eu digo de competições. Você tem bagagem. É um cara que já treinou com os melhores lutadores de MMA do Brasil. E, naturalmente, essa sua rodagem traz um diferencial no teu perfil como atleta. Hoje você não compete, por exemplo, competições aqui locais, aqui, por exemplo, competições aqui em Alagoas, você tem competido. Como é que tem sido exatamente essa sua trajetória nesses últimos anos? Ultimamente não tenho competido aqui em eventos em Alagoas, até porque deu uma parada, né, na quantidade de eventos. Alguns eventos não estão mais lançando edições. É muito satisfatório para mim olhar para trás e ver todo o caminho que eu venho percorrendo e todo o caminho que eu ainda pretendo percorrer. Eu sou ex-atleta da Seleção Brasileira de wrestling, né, luta olímpica, então poucos atletas daqui do estado tiveram essa oportunidade de pegar uma seleção brasileira. Tenho várias lutas profissionais e o que me fez morar no Rio de Janeiro, né, como você bem sabe, a gente tinha conversado antes, foi justamente a quantidade de eventos e oportunidades, né? Hoje eu voltei para Alagoas, mesmo estando lá, continuei levantando a bandeira do meu estado, mas hoje eu voltei para Alagoas e vou ficar fazendo essas viagens para competições e também estar perto da família, que a família fortalece, né? É verdade. Marcão, você é daqui de Maceió? Sou de Teresina, Piauí. Ah, tá. Mas está morando já aqui em Maceió há quanto tempo? Sou alagoano já. Quanto tempo já? Tem 22 anos. Ah, já é alagoano. Sou alagoano. Casado com pessoa daqui? Casado, 3 filhos. Daqui é sua esposa, daqui de Maceió? Que maravilha. Marcão, eu já recebi vários atletas de MMA aqui no programa e eu diria sempre o seguinte, que dos atletas que por aqui passam, uma das maiores reclamações é com a quantidade de eventos, que são poucas, como disse o Ed Carlos, mas em outras situações, a organização de alguns eventos quando se paga pouco em termos de cachê para os lutadores. Isso é uma coisa que você tem acompanhado realmente de perto. Tem lutador, por exemplo, que já chegou aqui dizer que participou de competição para receber R$100 de cachê. Né? Isso não cobre nem as despesas com a recuperação de um lutador. Não cobre nem a despesa com a recuperação do lutador. Isso é uma situação, Marcão, que acaba afastando lutadores como o Ed Carlos Peixe, por exemplo, de competir aqui no nosso estado, na sua opinião? Sim, sim. Isso enfraquece, deixa o esporte debilitado, porque desmotiva, né, continuar num caminho tão árduo, que é ser atleta não é fácil, né? E às vezes essa realidade ela é constante. Tem atletas que não recebem nada, né? Luta por lutar só. Luta porque ama, porque acredita que vai chegar em algo, pelo amor ao esporte, mas a gente vive essa decadência do poder público que poderia visar a gente, né? Visar as academias de luta, porque simplesmente não é só ensinar a lutar, é ensinar a viver. A luta é a filosofia de vida, né? Sim. A gente aprende, todo dia a gente está junto, a gente aprende. Verdade. A gente repassa para os mais novos, aprende com os mais novos e é um ciclo com os mais velhos. E infelizmente o nosso estado vive essa situação precária, né? Às vezes o Ed Carlos, para poder viajar, ele tem que se virar nos 30, porque às vezes ele não consegue um recurso, não consegue uma viagem, tira do próprio bolso para poder correr atrás dos sonhos dele. E hoje ele não está ainda nesse patamar de dizer, tá tranquilo, né, Ed Carlos? Não. Vem suando, vem correndo atrás para a gente realmente chegar onde a gente merece estar. E o Ed Carlos, eu posso dizer, porque conheço, ele vive uma realidade nesse quesito, por ter um nome já no cenário, uma realidade que eu não diria mais fácil, mas que tem uma abertura de portas maior para participar desse evento. Não só pela qualidade que tem, porque você também só está participando, Ed Carlos, pela qualidade que você tem. Sim. Não adianta você ter um nome, mas se não tem qualidade. Para o evento é interessante trazer um lutador que tenha qualidade. E você agrega as duas coisas. Você tem um nome, aqui em Alagoas é referência, isso é óbvio, e vai participar desse evento também por sua qualidade.
Mas todos nós sabemos que tem competições realmente aqui que não paga cachê como o lutador deveria. Não dá nem para poder bancar a recuperação, né, de Carlos? Essa é uma realidade também. É justamente isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem que pagar o preço, né? A gente tem que pagar o preço, a dedicação. Só para você ter noção, minha rotina hoje, eu treinei de 6 horas às 7h30 com ele, corri para dar uma aula de 8 às 9, tive a preparação física de 9h30 às 10h30, fui no comércio fazer alguns compromissos pessoais para poder estar aqui. Chegar então, aqui assim, no horário. E à noite, além das aulas da tarde, ainda à noite eu enfrento uma faculdade, né? Que não é fácil, né? Então, assim, eu tenho que me desdobrar, tanto na questão de trabalho como de treinos, para estar fazendo 2, 3 treinos por dia, e à noite tá na faculdade, né? Precisa ter muita força de vontade, né? Muita força. O que é que você sabe do seu adversário, de Carlos? Vamos falar um pouquinho do adversário. Quem você vai enfrentar? Vamos trazer detalhes também do evento. Já que você disse que vai ser transmitido pelo Combate, então os alagoanos poderão acompanhar o Ed Carlos Peixes também, né? Vamos falar um pouquinho sobre o evento em si, onde será realizado, como é que você tem acompanhado também essa logística do evento. É atraente demais, seduz qualquer lutador a estrutura que está sendo oferecida para o evento. O cachê também é um cachê à altura daquilo que você merece. Vamos lá. Sim, é muito gratificante estar voltando a uma outra edição do Ox, onde eu fui campeão na edição 51, né? Maravilha. Então ele chega como ex-campeão, chega com moral, né? Sim, chega com moral. Não chega como qualquer um lá, como franco-atirador. Então isso é importante porque eu vou estar participando dos melhores eventos do Brasil, onde é bastante disputado. A edição que eu vou lutar agora é a edição de número 60, né? Só pelo fato de ter a transmissão pelo canal Combate, isso já chama a atenção de muitos lutadores. Como você mesmo falou anteriormente, a questão da bolsa, ela influencia muito, porque assim, a gente que tem 18, 20 lutas profissionais só de MMA, então a gente precisa ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? Verdade. Então assim, quando um evento local, ele faz o convite, é necessário que a gente nos valorize também, além da questão da necessidade de lutar, que o lutador precisa, como jogador de futebol, precisa estar fazendo amistosos para chegar bem nas competições, mas os eventos lá fora acabam pagando melhor e eles acabam dando essa oportunidade de uma bolsa melhor para os atletas que têm mais bagagem, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou grau preto de Muay Thai, sou ex-atleta da seleção brasileira, então assim, não vem nada fácil para mim. Eles sempre vão trazer pedreira. Tem que valorizar isso, né, Ricardo? Inclusive o atleta que eu vou lutar é um atleta que já lutou WGP. Olha aí. 4 eventos já esse ano. Então, assim, um cara que vem num ritmo ascendente. É mais novo do que você? Ele é mais novo, acho que 6 anos mais novo. Mas 6 anos faz uma diferença muito grande, né? Física, né? Se você não estiver bem, o cara te engole fisicamente, né, Edgardo? Né? Precisa estar bem. Eu acredito, o Marcão balançou a cabeça na hora. E esse daí também, acredito que você enfatizou muito a parte física, né, Marcão? Já sabendo dessa idade do adversário dele, né? Sim. A gente cobra muito nessa reta de final de preparação a questão do trabalho de resistência dele nos treinos, né? Sim. Então ele faz sempre mais do que os outros atletas. Entendo. Já por conta desse compromisso. É importante. Ele chegar lá realmente fisicamente bem, psicologicamente, fisicamente e tecnicamente bem para essa mais uma batalha aí na vida dele. Qual é a categoria, Ed Carlos, que você está indo hoje? É pena? É pesada? Qual é a categoria? Então, teve uma mudançazinha aí, né? Eu mudança? lutava na categoria dos galos, que é até 61 e 200. Mas aí veio essa questão da pandemia e a diminuição do ritmo de eventos, de competições. E aí acabei subindo um pouquinho o peso. Sim. E aí eu estou me sentindo bem, muito bem nessa categoria. Não é uma categoria que é novidade para mim, eu vou lutar na categoria dos pena, né? Até 66 quilos e 200 gramas. Muito bem. Então o camp está muito bem, eu estou perdendo peso com qualidade, graças ao trabalho da minha nutricionista, a doutora Fabiana Cioli. Grande Fabiana, um abraço para Fabiana, faz tempo que eu não vejo. Então é muito importante isso, né? O lutador ele se encaixar bem na categoria de peso, porque a gente está falando de saúde e qualidade de vida. A gente precisa estar bem para a competição, para desempenhar um bom trabalho, né? É verdade. Ed Carlos, vamos falar um pouquinho a respeito dessa situação que você tem tratado, que é essa sua rotina. Você fala que estuda, tem dado aula, ainda tem buscado realmente tempo para cuidar de você mesmo, né? Com os seus treinamentos. Como é que tem sido essa situação? Acaba sendo, no final das contas, estressante ou você já está realmente assim, acostumado com essa rotina? Como é que tem sido realmente cuidar da parte mental, que é muito importante também para um evento como esse que está batendo na porta, de Carlos? Rapaz, assim como várias pessoas que estavam dentro de uma caixa, eu acabei saindo de fora dessa caixa, né? Comecei a procurar apoio psicológico, porque a gente sabe que precisa ter uma mente forte. Então, a gente
Quando entrou nesse período de pandemia, foi muito difícil para todo mundo, muitas pessoas ficaram sem trabalhar, assim como eu fiquei sem competir, fiquei fora das competições. E é um retorno, né? É um retorno que a gente está tendo às competições e a gente precisa estar com a cabeça boa para conciliar trabalho, família, as responsabilidades que todo mundo tem. Mas para a gente voltar em alto nível, em alto rendimento, a gente precisa dar um pouco mais do que a gente consegue. E muitas vezes só o corpo, só a alimentação, às vezes não consegue. A gente tem que estar com a mente forte, né? Então a mente, eu admiro muito os corredores e eu passei a entender a cabeça deles porque às vezes o corpo deles já não estão aguentando, mas a mente deles começam a impulsionar eles. Entendi. E eu comecei a levar isso para mim e o acompanhamento psicológico tem sido muito bom, porque aí eu tenho fortalecido mais ainda as minhas ideias, os meus propósitos e os objetivos que eu vou traçando. E o cartel, como é que tá? Meu cartel tá 10 vitórias e 4 derrotas. 10 vitórias e 4 derrotas, ou seja, é um cartel de respeito, né? Sim. 14 lutas feitas, tá com a média aí de vitória bem maior do que uma média de derrotas, né? Marcão, como é que está sendo trabalhado esse aspecto aí? Eu sei que você prepara o homem para a vitória, para vencer, mas como é que você trata também essa questão do não vencer para que ele possa entrar mais confiante, mas sem tanta pressão para essa luta? Esse trabalho da derrota, a gente leva ela num aspecto mais relevante. A gente foca realmente de sugar do atleta o que ele tem de melhor, né? Então a gente mostra ele que ele tem a capacidade através do treinamento, ele estando cansado, ele estando lesionado. Sim. E ele a cada término do treinamento a gente mostra que ele é capaz, né? E fortalecendo psicologicamente a ele, para ele chegar na luta bem. Então a gente não vai muito atrás do aspecto negativo, até para não trair essa energia do atleta de entrar ali, eita, não, eu venho com derrota, eu posso perder, não. A gente mostra ele que ele tem a capacidade. Tem que ganhar. Então não é o que ele tem de melhor, é ele fazer de melhor nas condições que ele tem. Sim. E esse cara é a prova viva disso. Como eu disse anterior, para ele não tem tempo ruim, não tem lesão, não tem noite mal dormida e não tem cansaço que derruba esse cara, não. Cara, eu gosto muito, Marcão, do MMA, sabe, Ed Carlos? Porque ele quebra todo e qualquer tipo de prognóstico. Você pega, por exemplo, um lutador que chega num momento melhor, que tem um cartel aí de 10 vitórias, enfrentar um iniciante, de repente o iniciante encaixa um golpe ali, já era. Então derruba toda essa questão de favoritismo. Não existe, principalmente no MMA, não existe essa situação. Isso também é uma condição que eu diria que dá uma motivação maior para o lutador, né, Ed Carlos? Porque você sabe que você pode estar enfrentando ali um cara que está vivendo um momento fantástico e você retornando. A tua história já te dá confiança por estar ali. Mas de repente você sabe que se encaixar aquilo que você tem de melhor já era. Não tem esse negócio de cartel, não tem esse negócio de momento, né? Você falou uma coisa muito importante, que independente de eu ter uma bagagem na luta, o meu desejo da vitória ele é constante. Então, assim, independente de ter uma pessoa mais experiente do que eu, como eu já lutei com pessoas mais experientes e venci, eu posso lutar com alguém menos experiente e mesmo assim eu não vou ter um pensamento diferente. Perfeito. Porque a gente precisa entender que a gente está subindo ali para fazer o trabalho da gente e independente de quem esteja do outro lado, a minha cabeça é que ele não treinou mais do que eu e ele não vai tirar aquilo que eu cheguei lá para buscar, que é a vitória. Sim. Então, independente de ter mais experiência ou não, eu estou ali para fazer meu trabalho e sair com a vitória e trazer essa conquista para Alagoas. Nós conhecemos vários exemplos dessa situação, Marcão. Por exemplo, se nós citarmos aqui no MMA, Lyoto, que viveu o momento dele, Vitor Belfort, que viveu esse momento também fantástico e deixou realmente um legado muito grande. A história ninguém tira, não é? Mas todos viveram o seu momento. Conor McGregor mais recente, Luke Rockhold mais recente, Chris Weidman mais recente. Esse tratamento, eu diria que é uma questão também que serve como lição, Ed Carlos, do cara que está ali no auge, dizer o seguinte, não posso nem piscar o olho aqui, porque de repente tudo pode mudar, essa fase fantástica de ser o melhor do mundo, de repente pode mudar tudo da noite para o dia. Isso precisa ser muito bem trabalhado, na opinião de vocês dois? Sim, com certeza. Como eu falei, a gente tem que entrar para dar tudo que a gente tem, né? Tem que entrar para dar tudo que a gente tem. E essa questão de a gente ver vários ídolos nossos hoje parando, a gente acaba
A Honda, né, também nesse meio. A né? Honda também, ela parou. A gente acaba entendendo que nós precisamos cada vez mais nos prepararmos e nos adaptarmos para a mudança, né? Isso. Porque vem as novas gerações, a molecada vem treinando com tudo, muitas vezes com um jogo diferente, muita coisa mudou, né? A gente tem um exemplo disso como os Gracies, eles dominavam o MMA, né? Verdade. Então houve uma mudança onde todo mundo começou a praticar o jiu-jitsu, começou a praticar o wrestling, então começou a ter o domínio. Hoje a gente vê muito o domínio do wrestling no MMA. Então isso é um caminho que também nos direciona a gente trabalhar mais a parte de wrestling, a parte de jiu-jitsu, a parte de grappling, a parte solta, o boxe. Então tudo conjunto a gente começa a focar nas modalidades para que a gente esteja preparado para qualquer situação. Se eu for pegar um cara faixa preta de jiu-jitsu, eu sou faixa preta também, mas se eu vejo que ele tem uma deficiência, por que eu não levar para a minha área de trocação? Né? Tem um Marcão aí que está me ajudando muito. É por isso que o Marcão estuda pra caramba e tem compartilhado esses conhecimentos nos seus treinamentos, né, de Carlos, para estar preparado para qualquer circunstância, conhecendo, claro, o adversário. Se ele tem uma especialidade ali, mas você também tem uma sua especialidade e de repente você pode levar para a sua área e levar uma certa vantagem. É por aí, Marcão, que você trabalha essa situação? Isso. A gente prepara o atleta nas condições que ele tem, buscando sempre melhorar o que ele já tem de bom. Entendi. Né? E fortalecendo as deficiências que ele tem. A gente tem os dois planos, que é o plano da estratégica, que é algo formado durante todo o trabalho, e tem um segundo plano que a gente fortalece o atleta, que é a tática, que é algo que pode acontecer no momento, que não foi aquilo que a gente planejou, mas ele está preparado para qualquer situação. Que massa. Né? Hoje o Ed Carlos ele tanto está preparado para o solo, como ele está preparado para a trocação. Né? E aí, como foi citado, tudo é um círculo. Tudo tem um começo, um meio e fim. Né? O último que se aposentou agora foi o Zé Aldo. Mas o importante é a gente olhar para trás e saber que construiu algo bom. Sim. E saber que a gente deu o nosso melhor Deixou um quando legado, a gente né? estava naquele projeto. Verdade. Né? Eu dei o meu melhor. Vieram conquistas e não conquista. Mesmo nas coisas que não aconteceram na conquista, mas eu dei o meu melhor. Isso é que fortalece a gente a ter uma aposentadoria, a terminar um ciclo e dizer, não, eu sei que aqui eu me doei. Eu acho que isso é o mais importante para a gente sair psicologicamente bem do nosso círculo. Ed Carlos, professor Marcão, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou deixar vocês dois à vontade para fazer o chamamento. Convida a galera para assistir tua luta. O professor Marcão vai te acompanhar, não? Ele não vai estar me acompanhando nessa... É uma pena, viu, cara? Evento, porque se tivesse apoio do poder público, eu tenho certeza que o Marcão iria. Não estou dizendo porque... O Ed Carlos, ele vai sozinho, não é por nada, cara. Não é por nada. É porque não tem... Porque, cara, a despesa é muito alta. Se for todo mundo, por exemplo, eu imagino o Ed Carlos, ele vai utilizar toda a experiência que ele tem, mas olha ali pro corner e não vai ver o professor dele lá, o mestre dele lá, né? O cara que preparou ele. Por quê? Falta dinheiro, pô. Eu espero que o poder público, ele comece a olhar pra gente de uma forma diferente, porque seria muito importante eu poder levar ele, levar o professor Wellington, né? Levar meu professor, o preparador físico, o Paulo. Então é muito difícil, né? Eu, como atleta da seleção brasileira de wrestling, sempre viajando para competir, fazendo lutas internacionais, eu nunca tive uma passagem aérea para me deslocar para competições. Sempre tirei do meu bolso. E como eu consigo fazer isso? Me dedicando, fazendo minhas aulas, entendeu? O apoio dos patrocinadores, que são essas pessoas que estão comigo. E pode citar cada um deles, Ed Carlos. Fica à vontade, porque posso. Eu sei que é o que proporciona esse momento da sua carreira. Por favor, fica à vontade. Queria deixar meus agradecimentos para a dona Rita, a Arlene da Fórmula, para o Vinícius Cansação, para o Dr. Hugo Maia, meu dentista, que a gente precisa. Claro, tem que estar com um sorriso bom, meu amigo. Sorriso bom. Até porque numa luta pode tudo mudar. Pode tudo mudar. Abração. Mandar um abraço até pro meu professor da faculdade, professor Tiago, que é uma inspiração também, né? Assim, ele é um cara muito dedicado. Eu me inspiro em pessoas dedicadas, certo? Eu vejo exemplos bons e eu colho para mim. E os exemplos ruins eu coloco de lado, entendeu? Agradecer a minha nutricionista, a Fabiana Cioli, entendeu? Todos o seu Sérgio, Jean Lima, o Kilder, meu fisioterapeuta, né? Então, todas essas pessoas que estão comigo, elas fazem parte das minhas conquistas, né? O Marcão, quando eu posso subir lá e ele não está presente, mas ele vai estar comigo ali, a voz dele vai estar lá. Você manda o link, Ed Carlos. Eu sei que você vai estar ali naquele ambiente de luta,
Mas, por favor, mande o link para que nós possamos também prestigiar. Nós vamos assistir a sua luta. Falei que a gente vai assistir. Mando sim, com certeza. Vou estar mandando aí. Canal Combate, dia 15 de outubro. Transmissão ao vivo para todo mundo, né? E você já viaja quando, Ed Carlos? Eu já viajo agora, final de semana. Nesse final de semana agora já? Isso, Poxa, rapaz. já viajo no domingo. Já vai ficar lá no Rio mesmo? Já vou ficar no Rio, ficar essa primeira semana lá fazendo um campzinho, treinamentos. E na outra vai se focar mais na questão da perda de peso. Entendi. Né? E é uma concentração. Porque aqui a rotina é muito puxada. Eu imagino. Acordar às 4h30 da manhã, né? Dar aula, treinar. Lá você vai se concentrar E então lá eu nessas vou 2 estar semanas só na 100%, luta. Só na isso. luta, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, Ed Carlos. E espero que tudo aconteça. Manda o link, tá certo? Mando sim. Marcão, volte outras vezes aqui. Parabéns, viu, cara? Você é jovem pra caramba, mas está compartilhando aí, esbanjando conhecimento. Espero que você consiga ainda mais contribuir com a carreira do Ed Carlos Peixe e de outros lutadores também, porque eu sei que tem uma galera mais jovem também que vai se espelhar no que você tem feito aqui com o Ed Carlos, tá certo? Certo. Volte outras vezes aqui no programa, viu? Ed Carlos, convida a galera então, dia 15 de outubro. Vamos lá, galera. Dia 15 de outubro, edição 60 do Ox, certo? No Rio de Janeiro. Eu quero convidar todos vocês que acompanhem. Vai ter não só um atleta lá, Alagoas vai estar na ponta da minha luva. Podem ter certeza que eu estou bem treinado, independente da área que for, seja na trocação, seja na parte de grapple, eu vou estar preparado e vou trazer essa vitória para vocês. Beleza? Um abraço então, assim nós vamos encerrando essa edição do Canal Esportes ao lado de Ed Carlos Peixe e do professor Marcão. A galera vai para o Rio de Janeiro, meu amigo, vai representar Alagoas mais uma vez. Aí quando o Ed Carlos ganhar, né, que descer no aeroporto, aí vai ter um monte de gente lá para abraçar. Ed Carlos vem para cá, é político, né? Chega lá, parabéns aí, Cavaleiro de Alagoas. Todo mundo vai querer ser pai da criança, viu? Todo mundo vai querer ser. É por isso que não presta ser lutador, porque um negócio desse aí, meu irmão. Não presta ser lutador. Um negócio desse aí, parceiro, o cara que não contribui nada, tá querendo pegar carona, meu irmão. É até engraçado essa situação. Eu, como lutador, só faria assim, olhar feio assim pro cara. É isso aí mesmo. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Boa sorte. Viu? Valeu, Marcão. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.